no livro de Jó, capítulo 29, versículo 1 a seguir. Ouçamos a palavra do Senhor. Jó lembra-se do seu primeiro estado feliz. É a epígrafe do texto. Prosseguiu Jó no seu discurso e disse: Ah, quem me dera ser como fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça, quando eu, guiado por sua luz, caminhava pelas trevas, como fui nos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus estava sobre a minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus filhos em redor de mim, quando eu lavava meus pés em leite e da rocha me corriam ribeiros de azeite, quando eu saía para a porta da cidade, na praça, me era dado sentar-me. Os moços me viam e se retiravam, os idosos se levantavam e se punham em pé, os príncipes reprimiam as suas palavras e punham a mão sobre a boca. A voz dos nobres se emudecia e a sua língua se apegava ao paladar. Ouvindo-me algum ouvido, esse me chamava feliz. Vendo-me algum olho, dava testemunho de mim, porque eu livrava os pobres que clamavam, e também o órfão, que não tinha quem o socorresse. A bênção do que estava a perecer vinha sobre mim, e eu fazia rejubilar-se o coração da viúva. Eu me cobria de justiça, esta me servia de veste. Como manto e turbante era a minha equidade. Eu me fazia de olhos para o cego e de pés para o coxo. Dos necessitados era pai, e até as causas dos desconhecidos eu examinava. Eu quebrava os queixos do iníquo, e dos seus dentes me fazia eu cair a vítima. Eu dizia: no meu ninho expirarei, multiplicarei os meus dias como areia, a minha raiz se estenderá até as águas, e o orvalho ficará durante a noite sobre os meus ramos. A minha honra se renovará em mim, e o meu arco se reforçará na minha mão. Os que me ouviam esperavam o meu conselho e guardavam silêncio para ouvi-lo. Havendo eu falado, não replicavam. As minhas palavras caíam sobre eles como orvalho. Esperavam-me como a chuva, abriam a boca como a chuva de primavera. Sorria-me para eles quando não tinha confiança, e a luz do meu rosto não desprezavam. Eu lhes escolhi o caminho, assentava-me como chefe, e habitava como rei entre suas tropas, como quem consola os que pranteiam. Esse capítulo é lindo do livro de Jó. E eu quero falar com você um pouquinho sobre a vida de Jó. A Bíblia diz que Jó era o homem mais rico da terra de Uz. E para você que talvez não saiba, o livro de Jó foi o primeiro livro escrito, o primeiro livro escrito. E quem escreveu? Moisés, porque Deus contou para Moisés a história desse homem magnífico chamado Jó. Viu? Você vai falar assim: pastor, de onde você está tirando isso? De estudos, de pesquisas, de busca, viu? É de lá que nós estamos tirando isso aí. E é a mais pura realidade, tá certo? Então, Jó, por ser o homem mais rico, e naquela época, naquele tempo, assim como os anjos desciam e subiam ao céu, Satanás também fazia isso. E um dia o Senhor pergunta para ele o que ele estava fazendo. Ele falou: olha, estou rodeando a terra, passear por ela. Disse lá o meu servo Jó, viu como ele é temente a mim, como ele desvia do mal, como ele é íntegro, Deus foi dando as qualidades de Jó. Ele falou: olha, também pudera
o Senhor enriqueceu ele tanto, e quem tem tudo não tem como te negar, né? Estou falando aqui mais com minhas palavras, para você entender, tá certo? E toca nos bens, né? Naquilo que ele possui, e verá se ele não te nega. E o Senhor autoriza Satanás a tocar, e ele toca, e acaba com toda a sua fortuna, e ainda leva seus filhos, que eram 10, né? A Bíblia vai dizer que era 7 moços e 3 moças, 10 filhos. Leva os 10 filhos. Jó rasga a roupa, bota a boca no pó, cobre de cinza, mas não nega o Senhor. Escute, Satanás retorna, e Deus torna a perguntar para Satanás. Ele falou pele por pele, e o homem é assim mesmo, que não sei o que, né? E tal, ele está com saúde, ele pode conquistar tudo novamente, e foi por aí. Deus falou, olha, toca nele, não na vida, mas nele você pode tocar. Satanás desce e mete uma chaga em Jó, uma lepra terrível, e a Bíblia vai nos fazer entender que Jó entendeu até que seus ossos tinham apodrecido, né? Que fedia em vida, e que vivia rapando com um caco de teia em cima do monte de cinza, para acalentar um pouco da dor. E nesse sofrimento todo, Jó não negou a Deus. Jó continuou firme e fiel ao Senhor. E no capítulo 29, ele já tinha perdido tudo, ele já estava, né, argumentando de uma forma maravilhosa, quando ele vem dizer que ele lembrava, né, de como ele era feliz, quando o Senhor era como luz sobre a tenda dele, sobre ele, que ele lavava os pés no leite, que ele saía à praça, né, e das rochas corria ribeiros de azeite, né, e ele diz que quando ele saía às praças, o povo parava para ouvi-lo, arrumava um lugar para ele sentar, para poder ouvir a ele. E ele era um homem muito importante. Podemos entender o quanto era importante Jó. Ele era rico, poderoso, mas era também importantíssimo, porque ele era justo, ele era fiel, ele era íntegro, ele era reto, ele era santo, pode dizer assim. E ele fazia tudo, ele cuidava do órfão, ele cuidava da viúva, do cego, do coxo. Ele era juiz, ele era advogado, ele era promotor, ele era tudo que você imaginar naquela época na terra de Uz. Então, ele vai falar daquilo que ele tinha saudade, de como ele era feliz com seus filhos à volta da sua mesa, sua mulher, sua família, porque a mulher continuou com ele, né? E ele vai dizer de quanto ele era feliz. E ele disse que poderia estender os seus dias de uma maneira grandiosa, poderosa sobre a terra. E por aí ele vai dizendo do quanto ele era feliz e o quanto ele era esperançoso. Mas eu venho aqui te dizer uma coisa: Jó, ele poderia entender com certeza, e ele saberia, ele tinha certeza que o Senhor um dia mudaria a sua história. Portanto, ele diz: eu sei que meu Redentor vive e que um dia ele levantará sobre a terra. Quer dizer, ele estava dizendo: eu sei que o meu Redentor vive e um dia vai mudar essa história, vai mudar esse quadro. E assim fez quando Jó orou pelos seus amigos, para que Deus não os punisse. O Jó ora por eles, e na medida que ele ora por eles, e eu quero te contar uma coisa, leia o livro de Jó. Eles agrediam a Jó, eles falavam com Jó que Jó era culpado, que Jó estava em pecado, que Jó estava em erro, né? Eles agrediram Jó de toda maneira, mas Jó não guardou ódio no seu coração. Jó continuou amando a eles, e quando Deus falou com Jó, Jó orou por eles, pedindo, intercedendo a Deus por eles, para que não fossem castigados. Naquele momento, sabe o que aconteceu? Eu estou sentindo a presença de Deus aqui, sabia? Naquele momento, sabe o que aconteceu? Deus lá de cima disse: esse homem é verdadeiramente aquilo que eu quero que seja todo homem, né? Íntegro, fiel, amoroso, verdadeiro, simples. E então Deus entra e muda o cativeiro de Jó. A Bíblia vai dizer que deu a ele 10 filhas, as 3 filhas mais lindas de toda Uz, né? de toda Uz naquela época. Deu tudo em dobro a Jó novamente, assim como ele fala aqui, né, dizendo dos seus dias que era feliz.
Deus faz com Jó, faz de uma maneira grandiosa, porque ele viu os filhos casarem, viu os filhos dos filhos, e viu a sua geração progredir, prosperar. Sabe por quê? Porque aquele que é fiel ao Senhor como o melhor dessa terra, a sua geração é considerada como eterna nessa terra. É assim que Deus faz, e Jó é um exemplo disso. E nesta tarde e noite de quarta-feira eu quero te dizer que possa você e eu, nós seguirmos o exemplo de Jó, que Jó seja para nós um exemplo a ser seguido, para nós podermos entender que para encontrar o Senhor, nós precisamos ser como Jó. Sabe por que estou dizendo isso? Porque há muitos irmãos e irmãs dentro das casas de oração, dos ministérios, e se acontecer algo como aconteceu com Jó, que os melhores amigos vêm e acusam, eu vou te dizer, vai guardar ódio no coração, vai guardar ressentimento, mas Jó não guardou. Jó amou até o último momento a cada um deles, e Deus se agradou disso e mudou o cativeiro de Jó. Talvez você esteja vivendo uma situação muito difícil, talvez porque ainda você não entendeu que precisa perdoar, que precisa amar, precisa cuidar, precisa zelar, porque Deus disse, se nós não tornarmos como uma criança, jamais veremos o reino do céu. E Jó era como uma criança no conceito do Deus Todo-Poderoso, e nós precisamos ser como uma criança, porque senão não alcançaremos o reino do céu. Sabe por quê? Uma criança não guarda mágoa, uma criança não guarda ressentimento, uma criança ama de verdade, a criança é simples, mas é verdadeira, e nós, às vezes, nos tornamos grandes mentirosos caminhando sobre a terra, e isso não agrada a Deus, porque o pai da mentira é Satanás, e ele já está condenado, e para ele não tem outra oportunidade. Mas para mim e para você, você que está me ouvindo, ainda tem oportunidade, ainda tem chance. Eu agarrei a minha como Jacó agarrou o anjo, e eu estou te convidando nessa noite a agarrar a essa oportunidade e servir a Cristo verdadeiramente. Que Jó possa ser para você um espelho, sim, para que você possa seguir e um dia alcançar o reino dos céus, viu? Guarde isso no teu coração. Jó lembrou do tempo que era feliz, mas ele não entendeu. Com o tempo ele pôde compreender, porque ele disse assim, olha, agora os meus olhos te veem, os meus ouvidos te ouvem, os meus olhos, os meus próprios olhos. Então ele conseguiu ver Deus, ouvir Deus, sentir Deus, e Deus mudando o quadro da sua história. Creia nisso e busque no Senhor, para que Ele também mude a tua. Aceite a Jesus, saia das drogas, saia da prostituição, da criminalidade, saia de todo tipo de pecado e aceite a Jesus, e Ele te tornará próspero, grande na terra. A sua geração será a geração dos justos e será eternizada, sabe? Porque todos aqueles que serviram ao Senhor, sabe que Deus falou com Davi? Nunca faltará ocupante no seu trono. Da sua descendência sempre haverá alguém. Por quê? Porque Davi era segundo o coração de Deus. Assim como é Jó, foi Jó, assim também nós podemos ser. Sabia? Nós também podemos ser. É só sermos fiéis e verdadeiros ao Deus eterno. Amém? Que Deus continue abençoando a sua palavra, a sua vida, e que essa palavra encontre um cantinho aí no teu coração.